O Lord Genio Jansam Emage Sardom Pola Yatsen Jogin Yodrumye Emajun Sudra Ordo cadroma mecum, eci Jesu ledruci, lingi lopci ascexus sol, guru pemasidium, Onargenio Ego Jansan Elangesardon Ola Iratsenstrogin Yodronye Evajum Sudra Ordo candromam pecor, ceci Jesu dagdruci, Ingeloci ascexus sol, Voro premasidium. Honor genioge of Johnson, Pemanges ardon pola, Yatsen drogin yodromye, Emanjum neshet sudra, Ordo candromam pecor, Ceci Jesu dadruci, Cingi lopci ascexus sol, Urope Masidium. Sanje Chodan Sochi Chonam Lai Jancho Bardo Dagni Chatsuchi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchir Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchir Sanje Drupasho Oha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum Oha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum
Om Ha Om Benzara Guru Pema Sidi Om. 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 Om Gate Gate Paragate Parasangate Oji Soha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Parasangate Bodhisoha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. É bom praticar juntos, né? Bom. Né? Calor da sanga. Começa a esquentar, né? O Lama Santen sempre tinha esse cálculo, né? Cada ser humano ele dissipa aproximadamente 100 watts. É como se fosse uma lâmpada daquelas antigas incandescentes de 100 watts. Então, aí você soma, né? 10 pessoas, 1.000 watts. 15 pessoas, 1.500 watts já é um aquecedorzinho de ambiente daqueles pequenos. A gente está emanando calor, né? Assim, continuamente. Irate vai ferver, então, esse final de semana. Irate vai ferver, né? Mas lá daí é bom que tem bastante janela, né? Daí aquilo dissipa, né? Tudo bem. E esse tempo, né? Assim, de 1 hora de prática que a gente está fazendo antes do estudo, 1 hora já dá para sentir que a mente vai assentando, não vai? Que 15 minutos é pouco, meia hora está começando a fazer efeito. 45 já é legal, tanto que o Zen tem as sessões de 40 minutos, né? É um tempo bom, né, do Zen. Não é todo mundo que fica 40 minutos direto, né, sem trocar de posição, assim. Mas o tempo da sessão é bom, né, 40. E aí 1 hora já dá pra gente sentir, assim, que, né, corpo, energia e mente já vão se assentando, né? Vão ter um relaxamento maior, ter uma tranquilidade, até dá um soninho às vezes, né? Dá um soninho. E a gente aviva a mente de novo e segue, né? Por isso que é bom, nos mini retiros e retiros a gente tem mais tempo para praticar juntos. Aquilo vai embora, né? A gente sente mesmo o efeito da prática. Tem um tempo necessário. Eu lembro, tinha um rapaz que morava lá no Caminho do Meio, ele dizia, olha, se for para sentar para meditar menos de 45 minutos, eu nem sento mais porque minha mente nem começa a parar antes de 45, né? Pessoa com
tempo, com a experiência, ela já aprende, né, assim, a sentar e estabilizar. Por exemplo, tem um diálogo de Milarepa com Gampopa, em que Milarepa pergunta a Gampopa, né, você tem boa concentração meditativa? E aí Gampopa diz assim, apenas colocando meu corpo na postura, eu imediatamente entro em samadhi. Então, uma pessoa que tem proficiência, né, na meditação, que treinou a esse ponto, o simples fato de sentar já está, né, na posição adequada de corpo, energia e mente. A gente, né, ainda está no treinamento, a gente vai avançando aos pouquinhos. E que bom, né? Que não tem jeito, né? Se a gente não domar propriamente, ela vai sendo arrastada para lá e para cá até o final da vida. Pode ser praticante budista, pode ser o que for, mas se não domar um pouquinho o fluxo mental, né? Automatismo segue arrastando. Então, a gente vai, né? Não adianta só estudar, tem que meditar. Muito bem. E do estudo, alguém tem alguma pergunta, alguma questão assim do ponto que a gente chegou até agora? Quer trazer alguma questão? Né? A gente parou na página 84. Página 84 do Sutra do Ataque do Coração. Muito bom. Então a gente está no prólogo. A gente está no prólogo, né? Bom, semana passada a gente falou sobre Ananda, né? A função importante que ele teve de memorizar os sutras, né? E transmitir depois no primeiro concílio budista após a morte do Buda. Então, logo após a morte do Buda, a Sangha se reuniu. Para quê? Para conversar, né? E recitar o Dharma para ver se todo mundo estava no mesmo ponto de entendimento. Então, isso é algo importante, assim. Então, por exemplo, no Sério, o Lama Santen vem e traz os ensinamentos para a gente. E aí, a gente, nos vários grupos de estudo e encontros, a gente vai repetindo aquilo, tenta repetir e vai estabelecendo, né, uma unidade, assim, de compreensão. Isso é muito bacana, porque daí se você vai num SEB lá na região norte ou lá no sul, você vai para um grupo de estudo e os temas e a forma de explicar são muito parecidas. Então gera assim, né, uma unidade de compreensão, que não é, obviamente, uma coisa assim, todo mundo, né, está se forçando de uma certa, do mesmo jeito, mas dentro, né, das qualidades individuais de cada um, a gente tem um eixo comum. Isso facilita muito, né? Isso diminui as divergências entre a sanga. Isso vai ser essencial, por exemplo, o dia que o lama faltar, né? Se a gente não tiver essa unidade de compreensão dos ensinamentos, aí a gente vai ser cada um para um lado. Mas se a gente tiver a maturidade, né, de manter esse eixo de compreensão do Dharma, assim, a gente consegue sustentar o grupo. É, após a morte do Buda, surgiram 18 grupos diferentes, né, na Índia antiga. Então a Sangha ela se dividiu em 18 grupos com nomes diferentes, que acabaram usando mantos diferentes e divergiam em algumas coisas, ou eram em questões do Vinaya, das regras de conduta monástica, ou eram questões realmente de compreensão, né, da doutrina, da visão. Então, aquilo, você veja, né, que mesmo o Buda, com o trabalho maravilhoso que ele fez, a Sangha se dividiu, né? Então, isso é muito comum. Não é uma coisa muito simples, né? Geralmente, quando os grandes mestres e mestras se vão, surgem, né, cisões, assim. Se todo mundo tiver no Dharma, não tem problema nenhum também, né? Mesmo que se discordarem de pequenas coisas, não é um problema. O problema é se forem discordâncias assim de visão, em que alguém distorça, né, o ensinamento de alguma forma, né? Aí é problemático. Então, Ananda teve esse papel essencial aí no primeiro concílio. Teve três grandes concílios budistas após a morte do Buda, justamente para tentar resolver as diferenças da Sangha, né? Então, o primeiro foi logo após a morte do Buda. É, se diz que foi o rei Ajatashatru que convocou. Ele queria saber assim, bom, o Buda, o nosso, né, professor e conselheiro morreu, então a gente quer saber agora na Sangha aí quem que é quem, né? Como é que é, porque o budismo tinha se tornado uma religião oficial de Estado. Então os reis queriam saber qual que era a estrutura, né? Então teve essas conversas assim, patrocinadas pelos reis da época, né? Interessante de ver assim. E aí aquilo, né, se mantém até hoje, né, muito preservado. Então, quer dizer, houve uma boa sustentação.
Divergências algumas, mas em geral a sustentação foi muito bem feita. Então a gente está vendo no prólogo agora vem as qualidades especiais do momento do ensinamento. Então isso é clássico também nos sutras. Então ele vai falar sobre o tempo excelente, o professor excelente, o local excelente, o séquito excelente e o ensinamento excelente. São as cinco excelências de um ensinamento legítimo do Buda. Então na página 84, o tempo excelente. Disse que a introdução do Sutra do Coração ensina as cinco excelências em termos do tempo, do professor, do lugar, do séquito e dos ensinamentos. O tempo excelente é indicado por assim eu ouvi, uma vez. Obviamente, isso não é muito específico. Os comentários dizem que o tempo aqui se refere ao tempo em que a virtude tinha amadurecido na mente da audiência, ao ponto de ser possível para o Buda dar esses ensinamentos. Também há diferentes relatos sobre quando os sutras Prajnaparamita foram ensinados. Por exemplo, disse frequentemente que todos eles foram ensinados de maneira simultânea, mas que pessoas diferentes na audiência ouviram diferentes versões, como as de 100.000, 25.000 ou 8.000 linhas e assim por diante. Outros dizem que alguns desses sutras foram ensinados ao mesmo tempo e outros não. Alguns comentaristas dizem até mesmo que todos os sutras Prajnaparamita foram ensinados em um único instante. Também podemos ver nos sutras mais longos que, assim como hoje, durante uma sequência mais longa de ensinamentos, novas pessoas continuavam chegando à audiência. Por exemplo, o Buda começou a ensinar para a audiência original, que pode ter sido constituída por seres humanos. E de repente apareceram alguns deuses que também queriam ouvir. Então, o Buda basicamente começou tudo de novo, mas em um estilo diferente, explicando o mesmo tópico de um ângulo diferente. Em sânscrito, assim eu ouvi traduz-se como Evam Maya Shrutam. A palavra Evam é muito importante nos ensinamentos budistas em todos os níveis. Literalmente, ela significa apenas assim. No entanto, disse que suas duas sílabas, e Vam, representam as sílabas raiz de todos os ensinamentos do Buda. Elas são como os pais de todas as letras do Sutra, o pai e a mãe de todos os 84.000 dharmas que o Buda ensinou. Também se diz que e Vam simbolizam Prajna e meios hábeis, respectivamente. Ou E representa a vacuidade e Vam, a compaixão, que são os dois grandes princípios que, do ponto de vista Mahayana, resumem todos os ensinamentos do Buda. Então, essa frase, né, é super famosa, Evam Maya Shrutam. Então, assim eu ouvi. Então, isso é uma coisa que tem um poder, assim, né, que é um atestado de legitimidade daquele ensinamento. Engraçada a palavra Maia aqui no meio, né? É que, veja, não é Maya de ilusão, né? Então, no sânscrito, claro, aqui é uma transliteração, mas no sânscrito, por exemplo, se tem um diacrítico no A final, então a pronúncia altera um pouquinho, é mais aberto, é mais fechado. Então não é bem a mesma palavra, não. Maia. É, exatamente. Maiá é quando tem esse travessão em cima, eles chamam de uma vogal longa. É um pouquinho mais longa que as outras, né? Maiá. Não é um acento tônico, mas é a questão justamente da duração da sílaba. A gente não tem isso no português, né? Mas no sânscrito tem. Outro Maia. É outro Maia. Ah, então, aqui também o que ele comenta é algo que a gente percebe claramente. Todos nós vamos a um retiro ouvir os ensinamentos. Aí, no intervalo, as pessoas vão conversar. Aí você percebe que cada um fez um retiro diferente, não é? Né? Você vê assim, nossa, ele falou isso, isso e isso. É mesmo, né? Eu não lembro muito de ter ouvido bem isso, né? Mas se você ouviu, né? Então veja aqui que ele diz que há ideias, né, de que o Buda ensinou todos os sutras da Prajnaparamita de uma única vez. E uns guardaram com 100.000 linhas, outros guardaram apenas com a sílaba A. Então depende da estrutura mental de cada um, vai ter uma coemergência diferente. Se diz, né, que o Buda ele fala e todos os seres ouvem e entendem. Como o Buda ele não tem mais uma fala dualista, né, uma fala baseada em identidades, então quando ele fala, ele emite os sons,
aqueles sons, eles vão coemergir com a estrutura mental de cada um de acordo com a necessidade daquele ser. Ou seja, o Buda tem a sabedoria do espelho perfeita, portanto, ele consegue ler o estado mental de cada ser na plateia, e, portanto, quando ele fala, aquilo chega a cada um da forma perfeita. Então, isso é interessante, né? Para nós é um pouco incompreensível, porque a gente imagina que a comunicação é uma coisa real. Quando eu falo alguma coisa, é aquela coisa, é aquela coisa. Está gravado, são aquelas palavras, né? Acabou. Mas é muito mais complexo que isso, né? A comunicação se dá em vários níveis, né? Muito mais profundos. Então, essa é uma questão. Quanto mais os discípulos do Buda, né? Mais maduros eles estavam, o Buda foi dando ensinamentos cada vez mais profundos. E não só assim numa sequência temporal, mas às vezes eram plateias diferentes, né? Por exemplo, quando o Buda estava com uma sanga mais do caminho do ouvinte mesmo, ele deu os sutras mais focados no comportamento, na ética moral, instruções diárias, assim, como se mover, como agir, como meditar, né? Então, o caminho do ouvinte, ele tem essa ênfase na conduta externa. Aí, quando o Buda encontrou discípulos que tinham um potencial Mahayana mais claro e que tinham já uma abertura para entender a vacuidade, ele deu os sutras para Ajnaparamita. E para aqueles que já tinham ainda uma visão mais ampla, que viam que as coisas não são apenas vazias, mas também são luminosas e infinitas possibilidades de criação, aí ele deu o terceiro giro da roda do Dharma, ensinou, né, a natureza de Buda, a construção de terras puras e assim por diante. Então, o Buda foi mudando os ensinamentos. E aí o veículo tântrico vai dizer que para aqueles alunos que ainda tinham o potencial no caminho tântrico, que é mais rápido, aí o Buda se manifestou como deidades pacíficas e iradas e ofereceu os ensinamentos dos tantras. E essas descrições, assim, as várias formas de ensinamento de acordo com o tempo excelente. Então, quando a gente, né, se isola para ouvir um ensinamento, vai para um retiro, por exemplo, aquele é o tempo excelente. Você parou a tua vida, as atividades comuns, kármicas do dia a dia, e foi para um centro de Dharma para ouvir, né, os professores, professoras. Então, isso é maravilhoso. Então, esse é o tempo excelente, né? Então, os três giros, Marcelo, foram dados pelo Buda como Nirmanakaya, corpo físico, Uhum. que foi numa ordem cronológica. Ele deu o Aí, primeiro, depois ele deu o segundo, deu o terceiro, ou foi um pouco circular? Ele dava os três, depois voltava para o foi primeiro? circular. Especialmente assim, historicamente, o primeiro giro foi o primeiro sermão que o Buda deu para os cinco ascetas logo após a iluminação, né, que é aquele primeiro sutra, né, do giro da roda do Dharma, em que ele oferece as quatro nobres verdades. É o primeiro giro. Mas também se diz em outras explicações que o Buda iluminado, ele já ensinou o terceiro giro em vários corpos emanados, porque o Nirmanakaya ele não precisa ser um único no corpo, né? Ele pode se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, se diz que o Buda, por exemplo, deu o terceiro giro no Monte Himalaya, lá no Sri Lanka, que se tornou depois o Lankavatara Sutra, por exemplo, o ensinamento do terceiro giro. Então tem várias explicações. Aí, né, para o Buda, o tempo não é linear, o tempo não é fixo. Então se diz assim: quem quer estudar os ensinamentos do Buda de forma linear, histórica, aí vai estudar o primeiro giro e os sutras do cânone Pali. Aí você vai ter a vida do Buda de modo linear histórico. Como no Buda Dharma, a gente tem isso muito organizadinho, né? A vida do Buda progressiva. Aí, no Mahayana, a noção de tempo já se dissolve completamente, né? O Buda ele se manifesta em situações fantásticas, né, com plateias gigantescas de deuses, bodhisattvas, seres variados, né? Então, no Mahayana já se dissolve a noção de tempo e espaço, já claramente são muito mais relativos. E no Tantra, então, isso é levado ao extremo, né? Isso é levado ao extremo, à dissolução. Você falou de outros corpos, outros, né, Manacais se manifestando em outros corpos. Isso, então, é depois do Mahayana, então. Né? Sim, essa noção Fantástico isso, né? De que para mente dualista, né, que acredita, por exemplo, que a mente ela está dentro de um corpo, isso é algo, né, estranho. Mas aí a mente de um Buda, ela não depende mais, ela veja lá, a mente livre, ela pode emanar muitos corpos em paralelo, porque os corpos não são reais. É como se você num sonho, pensa assim, estou sonhando, vou fazer vários clones de mim mesmo.
que vão me manifestar de várias formas dentro do sonho. Então a gente consegue imaginar que é possível isso, né? Então, para um Buda, isso é possível num nível perceptível para os seres. Não só o Buda, na biografia de Gampopa também, tem vários relatos assim que pessoas disseram que ele estava em 4 lugares ao mesmo tempo. Mas ele estava aqui, não, mas ele foi lá dar o ensinamento lá, mas ele estava não sei aonde, registrado no mesmo tempo. Então, aqueles que se libertam, né, da mente dualista, né, não tem mais noção de tempo e espaço fixos. O primeiro giro trabalha com tempo e espaço. O segundo giro em diante, isso vai se dissolvendo, né, de modo completo, assim, completo. Eu sempre lembro que tempo e espaço são duas grandezas muito arraigadas, né, na mente dualista. Então, assim, para se libertar disso é lá na frente, né? A gente vai ser libertar das emoções perturbadoras, antes de coisas mais grosseiras, do comportamento mais egoísta e autocentrado. Mas assim, esses obstáculos cognitivos sutis, eles vão se dissolvendo com Prajnaparamita à medida em que a gente vai realmente realizando o fato de que, por exemplo, o tempo não existe, ele é uma concepção da mente. O espaço não existe, ele é uma percepção da mente. Isso aí não só de modo teórico, mas de modo direto, experiencial, né, vai acontecendo. Até o ponto de entender que a mente é não local. A mente não é localizada, então a mente pode se manifestar em infinitas posições ao mesmo tempo. Aí nos tem os sutras que trazem essas metáforas, né? Então o Buda, ele emana 1 bilhão de Budas igual a ele mesmo em todas as direções. Então esses sutras fantásticos. O Sutra do Lótus, ele vai trazer esse tipo de linguagem, o Avatamsaka Sutra. Tem vários sutras que vão trazer essa linguagem assim do Buda como uma manifestação múltipla, né? Não única. E nas práticas de deidade, você também visualiza as deidades se multiplicando infinitamente, Exatamente. né? Isso mesmo. Então, Para, assim, né? Milhares de taras que assim, né? Vão encontrar todos os seres é e isso aí. cativar. Não, a gente vai ao ponto na prática tântrica de não só visualizar os Budas, mas a gente se visualizar como a própria Tara, né? E Se aí, manifestar e ir emanando múltiplas formas. Então a gente está treinando a mente do Buda nas práticas tântricas, né? É isso que a gente está fazendo lá, né? Procurando imitar o que vai ser natural quando a gente tiver aquela realização. A gente está treinando para manifestar aquela mente, né? É isso aí. Então esse é o tempo excelente. Ou seja, o tempo que vai além do tempo. Aí vem o professor excelente. O professor excelente do Sutra do Coração é o Bhagavan. O professor aqui não é nenhum instrutor ou palestrante comum, mas o Buda Shakyamuni, um ser plenamente desperto que possui todas as qualidades que foram explicadas anteriormente em termos da Bhagavati Prajnaparamita, tendo eliminado todos os obscurecimentos, sendo dotado das 5 sabedorias e tendo transcendido samsara e nirvana. Então, o Buda, né? Um ser Nirmanakaya perfeitamente iluminado. Aí tem perguntas, os alunos dele também fazem ao longo do texto algumas perguntas. Os ensinamentos sobre os caminhos e bumes tendem a ser muito detalhados. Nunca ficou claro para mim se todos esses ensinamentos estão realmente incluídos em algum lugar nos sutras ou se eles são imaginação dos comentaristas. É porque a gente vê muitas classificações no budismo. Então, foi o Buda que fez assim, ou foram os alunos do Buda que organizaram, né, e sintetizaram os ensinamentos dessa forma? Então, a resposta. Essa é uma questão interessante. Eu diria que depende da sua visão. Muitas coisas que encontramos nos comentários sobre os caminhos e bumes não são encontradas explicitamente nos sutras. Por exemplo, os sutras Prajnaparamita têm nomes diferentes para alguns dos 5 caminhos. E os nomes dos 10 bumes nem mesmo são mencionados em nenhum desses sutras, nem eles os descrevem. Também não há uma descrição sistemática dos 5 caminhos nesses sutras em sua ordem usual, começando com o caminho da acumulação. Existem passagens e partes de sutras de todos os tipos que são tidas como descrições desses caminhos pelos comentaristas. Às vezes eles tomam apenas uma única palavra no sutra e dizem que descreve, por exemplo, o caminho da visão, o que alguém como eu nunca teria imaginado. Então, em uma leitura superficial dos Sutras Prajnaparamita, ou do ponto de vista de um ser comum, podemos dizer que muitos dos ensinamentos sobre caminhos e bumes que esses sutras supostamente contêm foram compostos por pessoas que vieram depois.
Por outro lado, parece que isso também depende do quão profundamente entendemos o significado do que o Buda estava ensinando na época e ao que ele pode estar se referindo implicitamente ou de forma oculta, o que pode ter desencadeado coisas diferentes nas mentes de pessoas diferentes. É claro, não é que o Buda nunca tenha ensinado sobre os 5 caminhos, os 10 bhumis e assim por diante. Há muitas coisas sobre eles em outros sutras, mas nos sutras Prajnaparamita em si, o tema dos caminhos e dos bhumis não é nem um pouco óbvio. Então aqui, isso é muito claro, né, nos ensinamentos. Aquela coisa, depende do olho de quem está lendo o ensinamento para ver o que está ensinado ali. Então tem as pessoas que já têm uma realização mais avançada, se diz que só lendo o título de um sutra, elas já entendem perfeitamente o sentido todo do sutra que vai ser descrito depois. E da mesma forma, né, assim, uma estrofe, né, 4 linhas de um verso assim do Buda, alguns comentaristas escrevem livros de 1000 páginas. Então, o que cada um vê, né, naquilo depende da sua realização, né? Então, isso é super interessante. É, por exemplo, a gente vai ver quem for participar do Sutra do Diamante, a gente vai fazer no final de semana, né, no Abhirat, vai ter online também. Então, o Sutra do Diamante é muito isso. Já a primeira, a introdução do Sutra é muito simples. Então, o Buda está lá, daí ele levanta, ele faz o procedimento normal de um monge durante a manhã, aí ele vai lá esmolar, recebe a comida, traz a comida, né, para a sanga para partilhar da refeição. Antes disso, eles lavam os pés, o Buda come, daí no final ele senta. Então, a descrição do comportamento do Buda, para bom entendedor, aquilo é uma introdução direta ao estado iluminado. Então a gente pode se iluminar só lendo a descrição de como é que o Buda se comportava. Porque se eu copiar a mente do Buda, que está por trás daquele modo de agir, eu acesso a mente do Buda. Então isso é fantástico. Para a grande maioria, né, das pessoas, vão ler as primeiras vezes, aquilo é só uma descrição comum, né, de o que o Buda fez ou não fez. Agora, se a gente olhar, ó, né, assim, a mente do Buda se manifestando através daquelas ações, a gente pode realizar a mente do Buda apenas lendo aquele parágrafo. Daí a gente não precisa nem seguir no sutra. Então, é interessante, assim, as camadas de significados, né? Então, os 5 caminhos, para quem não lembra, caminho da acumulação, da preparação, da visão, da meditação e o caminho da perfeição ou não mais aprender. Então, são 5 caminhos do Mahayana, né? A gente estudou isso mais detalhadamente no Gampopa, Ornamento da Preciosa Liberação. Tem um capítulo inteiro sobre os 5 caminhos, capítulo 18. E aí tem o capítulo 19 sobre os 10 bhumis, né? Com os nomes dos bhumis, as características dos bhumis, né? Os estágios dos bodhisattvas, né? Então lá está bem descrito. E realmente não são os sutras Prajnaparamita que trazem essa descrição. Tem um sutra que chama o Sutra dos 10 bhumis, Dashabhumika Sutra, que descreve mais detalhadamente. Esse sutra é um capítulo de um sutra gigante que é o Avatamsaka Sutra, Sutra da Guirlanda de Budas. No Buda Dharma tem várias passagens do Avatamsaka Sutra que estão lá assim, né, assim pontuadas ao longo, né, do livro. Tá bem? Então, é um pouco isso, né? A gente lê os comentários, não sabe, foi o Buda mesmo que falou isso ou foi uma conclusão, né, dos comentaristas? É por isso que esse tópico é chamado de o significado oculto dos Sutras Prajnaparamita. E é pela mesma razão que Maitreya compôs o seu Ornamento da Clara Realização, cujo significado ainda é bastante oculto, mas pelo menos é um pouco mais claro em termos dos caminhos e bumes de fato. Maitreya geralmente apresenta apenas certas frases-chave dos sutras, mas ainda precisamos dos comentários para detalhar os significados exatos e as implicações completas dessas frases. Muitas partes do ornamento da clara realização não são nada óbvias. Muitas vezes ele lista apenas uma palavra em 50 ou 100 páginas nos sutras e a palavra seguinte é encontrada 50 ou 100 páginas depois. Portanto, o texto é mais como uma forma extremamente condensada do Reader's Digest em termos dos sutras Prajnaparamita. É claro, se tentarmos ler apenas ele, sem o comentário, contexto dos sutras, não faz nenhum sentido. Então precisamos tanto dos sutras como dos comentários para nos dizer o que ele significa.
Mas então também obtemos muitas interpretações diferentes em comentários diferentes, às vezes até o oposto. Assim podemos ver que todo o trabalho de explicar os 5 caminhos e os 10 bumes é muito fluido e evanescente. Em si mesmo, esse já é um excelente ensinamento sobre a vacuidade, que afinal é o que devemos realizar nesses caminhos e bumes. Em outras palavras, não devemos solidificar todas essas descrições de caminhos e bumes ou levá-las muito a sério, como sendo apenas de um jeito e não de outro. Caso contrário, estaremos de volta a estaca zero, substituindo a prisão aos nossos caminhos e bumes sansáricos, ordinários e complicados, pela prisão a algum modelo igualmente rígido de caminhos e bumes que supostamente nos libertam dos primeiros. Esses ensinamentos sobre como realizar a vacuidade destinam-se a tornar nossa mente mais flexível, aberta, espaçosa e relaxada, e a romper com nossos conceitos solidificados. E eles não foram apresentados para nos dar ainda mais dores de cabeça. Porque é um pouco isso, né? Os textos são complexos, aí surgem comentários. Os comentários às vezes são mais complexos ainda. Então, os tibetanos em geral não estudam os sutras da Prajnaparamita longos. Eles têm esse livro, esse comentário de Maitreya, que é o ornamento da clara realização. Esse texto é um texto que faz parte do currículo monástico lá. Todas as linhagens estudam esse texto. Então, um comentário longo de Maitreya sintetizando o sentido dos sutras da Prajnaparamita. Mas não é um texto fácil, é um texto complexo e longo também. Então, mas é um texto mais acadêmico que eles estudam, né, nos colégios monásticos, assim. Claro que eles também estudam o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante, as versões curtas, mas eles não vão entrar nos sutras longos. Eles vão estudar esse comentário. Então, para nós ainda está mais distante, assim, né? E também, Marcelo, na página 56, ele descreve os caminhos e bumes. Ah, sim, lá na introdução, né, ele deu esse resumo. Beleza. Então, quem quiser relembrar, tem sempre lá. Na introdução é muito longa, né? E ele dá um resumão, né, de tudo que vem depois, né? E a gente vai ver depois, mais adiante, na explicação do mantra Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva, que os tibetanos interpretam que as sílabas do mantra, cada uma vai representar um dos 5 caminhos. Que o mantra sintetiza a realização de todos esses 5 caminhos do Mahayana. Isso ele vai explicar mais adiante. Pergunta: você poderia falar um pouco sobre o uso de um mantra, como o mantra da Prajnaparamita, e como a recitação de Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva pode ser usada na meditação? Resposta: o mantra é basicamente o coração do Sutra do Coração, cujo significado completo considera-se estar condensado nesse mantra. Portanto, quando recitamos o mantra, estamos reproduzindo o Sutra do Coração de uma forma muito breve. Além disso, disse que o mantra reflete os 5 caminhos, mas chegaremos aos detalhes mais adiante. Em essência, quando recitamos o mantra, ele fornece um foco para a nossa mente em termos de vacuidade. Ele literalmente significa algo como ido, ido, ido além, ido completamente além, que se dê iluminação. Às vezes disse que esse mantra foi pronunciado pela primeira vez por Avalokiteshvara no fim da sua resposta a Shariputra nesse sutra, que parece ter sido o momento em que ele soltou os apegos completamente. Ele atravessou o penhasco, ele havia ido além, ido completamente além de qualquer ponto de referência, tendo se desapegado de tudo o que sabemos e somos. Nesse sentido, o mantra não é apenas um lembrete disso, mas na verdade um portal para nos conectarmos com essa experiência de desapego completo. E como Milarepa canta em uma de suas canções, vá onde nenhuma mente vai. Dessa forma, a primeira parte do mantra é como o caminho, e Bodhisattva é a fruição. Basicamente, poderíamos dizer que o mantra é um lembrete e um estímulo amigável para se desapegar, ao contrário de outros estímulos que podem não ser tão amigáveis. A impermanência do samsara é um estímulo não muito amigável, não é? A impermanência bate na gente pesado, mostrando, né, que não adianta se apegar a nada, porque as coisas são todas, né, etéreas. Se tentar agarrar as coisas, elas escapam. Então, isso é uma lição bastante irada, né? Agora, o mantra, ele aponta para isso de uma forma mais suave, né? Então, dá para aprender, né, pela lucidez,
ou pelo sofrimento no samsara. Muito bem. Mas o mantra ele vai também descrever muito mais detalhadamente né, quando chegar nessa parte no sutra. O local excelente. Entre as 5 excelências, a terceira é um local excelente, que é na Montanha dos Abutres, em Radyagriha. A maior parte das traduções do Sutra do Coração traduz as palavras em sânscrito Gridakuta Parvata como Montanha do Pico dos Abutres. Entretanto, Kuta pode significar tanto pico quanto bando. Os comentários em geral explicam esse termo com o último significado, o que também se reflete na tradução tibetana, que utiliza a palavra monte ou grupo, pumpo, em vez de pico. Assim, Gridakuta significa um bando de abutres. De acordo com alguns comentários, a montanha recebeu seu nome pelo formato de suas formações rochosas, que se assemelham a um bando de abutres amontoados, o que realmente pode ser visto quando se está lá. Outros dizem que a montanha inteira se parece com um abutre. Alguns sustentam que o nome vem dos bandos de abutres que normalmente pousam no topo daquela montanha e são, na verdade, seres que compreendem a vacuidade. Outros ainda dizem que o nome se deve a abutres que protegem a montanha, onde muitas dessas aves se alimentam de cadáveres. Outra explicação é que quando o Buda estava ensinando lá, suas vestes foram arrancadas por um demônio na forma de um abutre e depois jogadas na montanha, onde elas se transformaram em pedra em 4 camadas. Não importa qual dessas interpretações seja a nossa preferida, o lugar onde todos os sutras Prajnaparamita foram ensinados é considerado um local especial. É a montanha do Pico dos Abutres. Então, quem vai à Índia geralmente acaba indo lá, né? Aqui alguém foi já? Que não tem ninguém, né, que tenha ido lá. Mas a montanha do Pico dos Abutres, quem foi, diz que é bem interessante, assim, bem especial, né? Diz que é um lugar pequeno, então, obviamente, não cabia fisicamente nessa plateia toda que os sutras descrevem, né? O pico, né? Assim. Então, né, os ensinamentos foram dados, né, num outro espaço-tempo, que não ali exatamente, né? Mas todo mundo descreve como um local bem interessante, assim, bem especial, né? Quem teve lá. Radyagriha. Então, na época, era a capital do reino de Magadha, né? Um dos reinos principais, assim, pelo qual o Buda circulou muito, né? Magadha tinha essa característica, né? 2 grandes reinos. Koshala no norte, capital era Shravasti, que é onde se dá o Sutra do Diamante, que a gente vai estudar, e mais ao sul, né, Magadha, capital, Radyagriha. Hoje em dia, né, só tem as ruínas, assim, né? Então esse é um local excelente. Aí o séquito excelente. Em quarto lugar, o séquito excelente consiste em uma grande assembleia de monges completamente ordenados e uma grande assembleia de bodhisattvas. Como podemos ver no epílogo do Sutra do Coração, havia muitos seres na plateia, incluindo deuses, semideuses e todos os tipos de seres míticos. Assim, os 2 tipos de sanga aqui explicitamente mencionados apontam para as pessoas mais eminentes na audiência. Aqui, a assembleia de monges completamente ordenados, os bhikshus, refere-se a toda a sanga ordenada na abordagem fundamental do budismo, ou seja, tanto os noviços quanto os monges e monjas completamente ordenados. A grande assembleia dos bodhisattvas é mencionada separadamente não apenas para distinguir a sanga dos seguidores do Mahayana, mas também porque os bodhisattvas podem ser monásticos ou não. E como podemos ver nos sutras, muitos deles são, na verdade, praticantes leigos. Em termos da abordagem budista fundamental, ser um monástico é algo fortemente enfatizado como ideal do praticante budista. É sempre dito claramente que enquanto não formos monásticos, não poderemos realmente praticar de forma apropriada. O papel dos budistas leigos é principalmente praticar a generosidade com relação à comunidade monástica, que ainda é o cenário tradicional nos países budistas asiáticos. Em contraste, no Mahayana, o caminho do Bodhisattva está aberto a todos e pode ser praticado tanto por monásticos como por não monásticos, homens ou mulheres. Originalmente, o monasticismo não era tão fortemente enfatizado nos ensinamentos do Mahayana, embora isso tenha mudado mais tarde. Assim, a audiência humana do Sutra do Coração consistia das sangas de Shravakas, né, os ouvintes,
Pratyekabuddhas, os realizadores solitários, e os bodhisattvas. Os Shravakas são chamados ouvintes porque eles ouvem os ensinamentos do Buda ou de algum outro professor e depois os proclamam a outros, fazendo dessa forma com que também ouçam as palavras do Buda. Os Pratyekabuddhas são Budas solitários ou Budas autônomos que alcançam sua fruição sem um professor. Durante um período de 100 anos, eles confiam nos professores, ouvem suas instruções, estudando e praticando da mesma forma que os Shravakas. Entretanto, em sua última vida, na qual alcançaram o estado de Arhat, de um Pratyekabuddha, em virtude de suas preces de aspiração anteriores, eles nascem em uma situação em que não há Budas. Nesse ponto, eles não têm um professor, mas, devido ao seu treinamento anterior, quando vem um osso, um esqueleto, imediatamente a cadeia dos 12 elos da originação dependente é disparada neles em ordem inversa. Ou seja, ao verem um osso, eles imediatamente pensam: ah, sim, isso vem da morte, e a morte vem do envelhecimento, que vem do nascimento, que vem do vir a ser e do apego, e assim por diante. Dessa forma, eles recuam por meio dos 12 elos até a ignorância. Portanto, sua meditação principal é sobre os 12 elos da originação dependente. Existem dois tipos de pratyekabuddhas. Os do tipo rinoceronte preferem ficar e praticar sozinhos. São os típicos budas solitários que não se misturam com ninguém. Por sua vez, os do tipo papagaio praticam juntos, em pequenos grupos nas florestas e em outros lugares retirados, né? As maritakas. Além disso, os pratyekabuddhas geralmente não ensinam aos outros por meio de palavras, mas sim pela realização de feitos milagrosos que geram inspiração para o Dharma nas pessoas. E os bodhisattvas são aqueles que praticam os ensinamentos Mahayana do Buda. Se analisarmos a palavra bodhisattva, bodhi significa iluminação, realização ou despertar, e sattva pode significar ser, mente ou corajoso. É por isso que algumas pessoas chamam os bodhisattvas de heróis ou guerreiros iluminados. Em resumo, os bodhisattvas são seres que se dedicam à iluminação ou que têm a iluminação em sua mente, tendo gerado bodhicitta, a mente da iluminação. Poderíamos também dizer que eles são aqueles que têm coragem suficiente para se dedicarem à iluminação. Por que eles precisam de coragem para isso? Os bodhisattvas não têm medo de três coisas: do número infinito de seres sencientes que se espera que eles conduzam à iluminação, uma vez que fizeram o voto de Bodhisattva, do tempo infinito necessário para conduzi-los à iluminação e das infinitas dificuldades que têm de atravessar para fazer tudo isso, tanto para se tornarem Budas para si mesmos, como para trabalhar com outros seres sencientes, muitas vezes difíceis. Como todos nós sabemos, nem uma ênfase assim, né? Como todos nós sabemos, nem sempre é uma jornada prazerosa quando tentamos ajudar as pessoas. Nas introduções aos Sutras Prajnaparamita mais longos, há, em geral, descrições mais extensas do cenário, como a descrição de todas as qualidades que os Shravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas presentes têm. Esses sutras também descrevem longamente o que o Buda fez antes de começar efetivamente a ensinar de forma oral, tal como extensas exibições de seus poderes milagrosos, irradiando luz por todo o universo e assim por diante. Porém, não temos de lidar com essas descrições aqui, porque esse é o Sutra do coração. Ele é mais sintético, né? Então, esse é um secto excelente. Então, um ensinamento, se ele for oferecido para as pessoas que não estão prontas para receber aquele ensinamento, ele não serve para nada. Então, tem esse ponto, né? Então, o Buda, ele sempre observava a plateia e tentava oferecer aquilo que a plateia era capaz, né, de absorver naquele estágio. Então, esse é um dilema dos professores, né? Eu já vi o Lama Santen falar várias vezes sobre isso, né? Porque tem alguns textos, como por exemplo a Inexprimível Confissão Suprema, é uma prece longa que está na nossa sadhana, que a gente costuma fazer, né? É no início de alguns pujas, em que tem algumas frases lá que sempre geram um certo mal-estar assim, nas pessoas para entender aquilo, né? Então, por exemplo, tem afirmações assim: expliquei o Dharma àqueles que danificaram Samaya, multiplicando meus próprios erros.
Ou seja, teoricamente, explicar o Dharma, oferecer o Dharma para quem não está seguindo os ensinamentos da melhor forma possível, ou seja, aqueles que estão apenas usando Dharma para algum objetivo pessoal egóico, aquilo não só não beneficia, como gera karma para quem fala. Tem esse probleminha aí, né? Então aí o Lama diz, mas como é que vai, né, ensinar para as pessoas? É claro que elas quebram o samaya, quebram os compromissos, né? Mas aí é mais nesse sentido mais profundo, assim, de que, claro, existem pontos e pontos que as pessoas estão. Em geral, a Sangha, quase todo mundo está ali, né, honestamente querendo entender o Dharma e melhorar enquanto ser humano. Agora, sempre vai ter pessoas em posições de mente também confusas, mais confusas, que podem distorcer os ensinamentos e utilizá-los mal, ou sair falando alguma coisa distorcida. Ah, não, o Lama Santen disse isso, isso e isso, né? A pessoa entendeu bem o que ela quis, né? Distorceu o Dharma e levou adiante aquilo e publicou, fez uma fake news, né? Por aí que está na moda, né? Você pega alguma fala, recorta só o pedacinho que te interessa, que você quer, e sai falando por aí. Então, isso é um probleminha. Mas o Bodhisattva, ele corre esse risco, né, de oferecer o Dharma para aqueles que não têm nem mérito, às vezes, para receber, e vai oferecendo. E seja lá o que for, né, a consequência, né, vai andando mesmo que aquilo possa atrapalhar. Tem muitas situações assim, por exemplo, um Terton, né, um revelador de tesouros no Tibete, ele saía com um grande grupo assim, que ele convidava da vila local, ele anunciava que ia revelar um tesouro no dia seguinte, por exemplo. Aí, assim, aquela turma, 100 pessoas, 1.000 pessoas às vezes, caminhando atrás do Terton, ele ia até o local onde o ensinamento ia ser revelado. Mas aí no meio do grupo tinha alguém que quebrava a condição auspiciosa, por exemplo. Fazia alguma coisa, sei lá, no meio do caminho via uma barata e ela esmagava, pisava a barata, por exemplo. Né? Quebrava, né, as condições kármicas adequadas. E aí o ensinamento não era mais revelado. Tem descrições variadas disso assim nas biografias dos mestres tibetanos. Então, assim, isso acontece. Eu já vi muitas vezes, por exemplo, assim, o Lama está dando um ensinamento profundo e elevado. Aquilo gera uma inquietação na plateia, e aí, de repente, começa uma torrente de perguntas que não tem nada a ver com o tema que o Lama está ensinando. As pessoas começam a perguntar coisas assim, bem aleatórias. Não, mas quantos dias a pessoa fica no bar depois que morre, né? Começam perguntas assim, né? E aí quebra, né, a condição para que aquele ensinamento mais profundo seja oferecido. Isso acontece bastante até. Aí aqui, os professores recuam, né, e ficam naquele ponto. Ele não vai forçar, né, o ensinamento. Mas a gente vê acontecer. Então tem essa questão. É ensinar o Dharma para o secto, né, para o secto excelente. E a gente no SEB acolhe todo mundo que chega do jeito que chega e oferece o que é possível. Então essa é uma habilidade que a gente treina como facilitadores do Dharma, especialmente nos grupos de introdução, não é? Introdução ao budismo. Então, a pessoa chega, você ouve o que a pessoa está trazendo, acolhe do jeito que ela chega, né? Você não tem um script teu pronto, né? Você tem ideias assim, mas você vai vendo se aquilo faz sentido naquele contexto, né? Então isso é compaixão. Oi, Cláudia, levantou a mão? Consegui achar. Não, É. Marcelo, eu fiquei pensando nisso que você falou dos ensinamentos profundos que eu já vi acontecer, não só com o Lama, como em curso nosso, nosso grupinho, e tem, enfim. Mas você acha que isso, não sei, que as pessoas fazem de propósito porque estão se assustando com o que está sendo ensinado, ou é uma coisa kármica que, sabe? É mais da confusão mesmo, Cláudia. Veja, na época do Buda, houve situações em que pessoas tinham uma motivação conscientemente negativa de atrapalhar o ensinamento, sim. Isso pode acontecer. E no Tibete também acontecia. Por exemplo, um professor ia dar um ensinamento e às vezes tinham na plateia alunos de outros professores que eram meio que rivais daquele professor. Isso acontecia, né? É ridículo, mas, né, tem que dizer que realmente acontecia. Então, essas pessoas, por exemplo, tentavam atrapalhar, né, as condições auspiciosas do ensinamento. Isso acontecia. Eu no SEB eu não vejo isso. Eu acho que tem isso. A pessoa, às vezes, a mente está muito confusa, discursiva,
ela não tá conectada com o que está sendo falado ali, ela tá ouvindo, mas está pensando em 200 outras coisas. Não sei se você já conhece alguém que já passou por isso, né? A pessoa está ouvindo uma coisa, mas está pensando outra. E aí, de repente, no meio daquilo sai uma frase assim, né? Interrompendo até às vezes quem está falando, né? E não tem nada a ver com a sequência. Isso acontece. Eu acho que é mais assim, por um despreparo da pessoa, e aí não tem problema também. A gente, né, acolhe aquilo, ouve, tenta responder e traz de novo para o eixo do que está sendo estudado. Então, o facilitador tem que ter essa habilidade, né, de ir encaixando as contribuições das pessoas que elas trazem, né, nos estudos, mas não perdendo a linha, assim, né, do que está sendo estudado ali. Senão vira também um bate-papo aleatório, que não é o propósito dos grupos, né, não é um bate-papo budista. É um estudo, tem um facilitador, uma facilitadora, mas essa pessoa também não vai enrijecer aquilo. Então, especialmente nos grupos introdutórios, a gente é mais flexíveis assim. Quando a gente vai avançando, já fez vários estudos, a gente pode, por exemplo, assim, ó, ler uma sessão longa, todo mundo ouve, consegue pensar sobre aquilo e tirar dúvidas, etc, né? Então, a gente vai fazendo estudos, uma habilidade maior de aproveitar. Mas nos grupos de iniciantes, a gente tem que ter assim toda a paciência e acolhimento do mundo, né? Tem pessoas com problemas psiquiátricos que chegam também, estão em crise às vezes, né? Tem de tudo, não é? E aí vem esse bom coração de acolher as pessoas do jeito que chegam, né? Avalokitesvara, né? Acolher como for possível, mas sem deixar também a confusão, por exemplo, da mente dessa pessoa tomar conta, né? Do rumo da coisa ali. Que isso também não é bom para ela, gera karma para ela. Por exemplo, a pessoa fala demais no grupo, às vezes, né, assim, dominando completamente, né, assim, o tempo, né? Isso não é bom, porque daí as outras pessoas daqui a pouco não vêm mais, começam a se afastar do grupo. Isso a gente já viu várias vezes, né, acontecer. Então é uma questãozinha assim, né? Então aí o facilitador, a facilitadora também tem que ter a habilidade, né, um pouco de ouvir deixar aquela pessoa realmente se manifestar, mas com certos limites, né? Tem uma hora que você, né, não é cortar, mas você segue com o assunto, né? Às vezes eu vi o Lama várias vezes assim, a pessoa falou, falou, falou e não perguntou nada, só queria falar. Daí o Lama, obrigado. E aí segue, né? Segue o ensinamento ali, né? Assim, agradece a contribuição da pessoa e segue antes que ela resolva falar de novo. Assim. Então tem habilidades, sem se incomodar muito. Tem outra coisa que acontecia muito nos pujas, né? Alguém está conduzindo puja. E aí alguém se empolga e começa a entoar mais alto na sua velocidade, né, no seu ritmo. Isso também acontece, né? E aí tem quem está conduzindo também, né? Tem que ter essa paciência, né, de puxar para o ritmo, né? Assim, às vezes a pessoa se toca, às vezes não se toca, né? É muito interessante, né? As pessoas entram no seu mundo e tá lá berrando, né? Mas eu falei isso, né, bom, claro que tem, e a gente sabe, enfim, conversa inclusive entre si de certas interrupções que não são oportunas. Mas o que eu estava pensando era outra coisa também, é que talvez, às vezes, o ensinamento seja um pouco assustador. Era isso que eu queria falar, porque eu já ouvi, mais tipo retiro de 1 a 8, retiro de iluminação do Buda, e de eu ver as pessoas, ou eu mesma, um pouco assustadas pelo Uhum. que o Lama estava falando. E nesses casos interromper um pouco para, sabe? Era isso Ah, que eu sim. queria. Como uma proteção mesmo, é verdade. Uma proteção, às vezes, até inconsciente. Aham. Isso acontece. Como eu comentei, né? Às vezes as pessoas começam a fazer várias perguntas de outros assuntos, tirando o lama daquela linha de raciocínio, e muitas vezes é isso que você falou mesmo. O ensinamento está assustando um pouco, né? A pessoa pode perceber isso ou não. É assim, né? Mas ele não tem problema. Aquilo, né? Gira um pouco, daqui a pouco retoma, né, o eixo. E às vezes a pessoa, quando ela não está se sentindo bem naquele ensinamento, é melhor, às vezes, não recebê-lo de imediato mesmo, né? O ideal é que, né, que tudo fosse progressivo, assim, mas como não dá, né, as pessoas, como se diz, caem de paraquedas, a gente não tem como impedir que alguém ouça, né, algum grupo, algum texto, né, então a pessoa cai. E aí a gente tenta ajudar, né,
como é possível para aquela pessoa, mas já aconteceu. Eu lembro no SEB Rio uma vez, a gente estava estudando o Gampopa, né, capítulo 17, sobre Prajnaparamita, falando bem sobre o Sutra do Diamante. E aí teve uma pessoa que frequentava na época e ela ficou muito revoltada com uma passagem. Aquela passagem do Sutra que diz assim, que você pode dar de comer para todos os seres do universo por eras, e o mérito disso não se equipara a um instante de contemplação da vacuidade da Prajnaparamita. Ela achou isso muito ruim. Ela achou isso daí que era uma coisa budista assim de isolamento, de assim de realmente que a compaixão de ajudar os seres é o que é mais importante e dizer que o ensinamento é mais importante do que ajudar os seres era uma coisa absurda, não, aquilo não caiu bem para ela. Resultado, ela nunca mais voltou. Não teve muito como explicar assim, né? Eu argumentei, etc, mas ela caiu no momento meio errado. Teria sido melhor para ela não participar daquele estudo naquele ponto, né? Tem essa questão, a gente não, no SEB a gente não coloca esses pré-requisitos fixos assim, né? Ou seja, ah, não, você só passa para esse estudo se você completou o estudo anterior, né? Como escola mesmo. A gente não tem nessa. Sugere, tem um trajeto a percorrer sugerido, lá Introdução ao Budismo, Meditando a Vida, Joia dos Desejos, Roda da Vida, Mandala do Lótus, aí textos de professores contemporâneos, Portões da Prática Budista, Dalai Lama, com muitos textos, né? A gente tem um trajeto. Isso aí o Lama chegou a descrever, né? Vamos ver até se isso vai ser atualizado no futuro, né? A gente pensa, lembra aquele tempo lá, né? De estrutura dos ensinamentos, né? Então o Lama tem um texto sobre isso, que numa época ele descreveu como é que a gente ia avançar assim, né? No Dharma. E, e aquilo funciona bem, né? Só que nem todo mundo segue, né? É, mas dá ainda para compartilhar assim com quem está facilitando, né? Super dá. Normalmente eu compartilho assim com quem começa a facilitar. Aquele é bom. É É bem muito bom. bom. São dois textos: Orientações aos facilitadores do Dharma do SEB e o outro, Comentários à estrutura de ensinamentos do SEB. São textos antigos, mas que ainda são muito válidos, né? Geralmente nas tutorias a gente oferece aqueles textos. Hoje em dia menos gente lê assim, mas vale a pena. É como se fosse assim, né? Uma história do SEB, né? Que o Lama ainda usa e talvez tenha que ser atualizado um pouco, mas que é, né, 95% ainda é o que o Lama usa ainda. É bem bacana. Então, se a pessoa seguir um caminho mais assim estruturado, gradual, para ela é melhor. Ela vai entender as coisas de um modo mais organizado, assim. Porque, em geral, as pessoas vão caindo e vão um estudo avançado, um estudo básico, tudo meio misturado, né? Ela vai se achando. Às vezes demora anos para ela se achar, assim, né, na estrutura dos ensinamentos. E se ela fosse mais, assim, né, nessa sequência gradual, aquilo fica mais, eu acho mais fácil, né? Para a maioria das mentes, assim, é melhor seguir, né, uma sequência, assim, né? Depende E também. você pode mandar para a gente, Marcelo? Posso mandar, com certeza, eu posto no Porque, grupo. porque às vezes acho que pode ser útil. Sim, Determinadas situações a gente não sabe muito bem como reagir. tá bem? Eu vou mandar esses dois textos, vou postar no grupo lá. Ah, Pode deixar. obrigada. Obrigada. Você falar? Oi? Não, não ia falar isso. Ah, É, que eu acho que depende também, tem o oposto, né, Marcelo? Pode acontecer assim, acho que por a gente não exigir os pré-requisitos e tudo mais, às vezes a pessoa chega num estudo direto do Prajnaparamita e aquilo, pá, conecta. já aproveita de cara, A é isso aí. pessoa é isso, e a pessoa aí ela fica porque ela chegou e se ela chegasse de repente numa coisa anterior, ela não ia se conectar tanto e podia ir para outro Verdade. lugar. E aí ela chegou. O Lama diz isso, né? O É. Lama sempre fala, eu ofereço um pouco de tudo. E aí cada um, né, se conecta. Vivo daqueles velhos. É, sim, caiu de paraquedas, mas pode ser, né, um aproveitamento muito maravilhoso. Pô, Sim. Tem os dois lados sempre, né? Existe o caminho seguro de baixo para cima, mas existe este caminho de cima para baixo que você nunca sabe bem o potencial de cada um, né? A gente não tem como, a gente não lê, né, a mente dos outros, não tem clarividência, então a gente oferece qualquer coisa e a pessoa vê se encaixa naquilo, né? Então isso é interessante, sim. Você falasse? Marcelo, na verdade, era uma pergunta sobre o que eu estava lendo antes. Tá. Assim, quando ele está falando do professor perfeito, lugar perfeito, os ensinamentos perfeitos,
Eu entendo que isso esteja falando daquela circunstância lá. Mas eu entendia isso também como um pouco a gente, dependendo de como a gente está, assim, o momento que a gente está, o professor que está é o perfeito para aquele momento, o Sim, ensinamento, o local. exatamente. Quer dizer, eu estou aqui e esse é o local perfeito, o professor perfeito. Eu Sim, posso pensar assim também pode. nessa. É isso. Tem a condição original, que é aquela em que o Buda deu, né, o ensinamento, mas aí toda vez que um mestre vai dar, transmitir esses ensinamentos, né, para as pessoas, é como se estivesse repetindo aquilo. Por isso que tem todo o cuidado, por exemplo, com a preparação do templo, né, com a purificação do espaço. Às vezes, dependendo do ensinamento, se sugere que as pessoas evitem certas coisas antes de receber o ensinamento. Eu lembro quando o Jetsun Kusho Rinpoche deu iniciação de Prajnaparamita no Sério Caminho do Meio em 2008, foi pedido antes que no dia anterior ninguém bebesse álcool de modo algum, não comesse carne, não comesse nem ovo. Foi pedido assim como uma preparação para aquela iniciação. Então, um exemplo, né, assim. Então, pode ter pré-requisitos para as pessoas, né, assim, receberem um certo tipo de transmissão, iniciação. Assim, nesse ambiente que vai se formando, no retiro, a gente vai para trás. Mas é o que eu pensei até mais abstratamente, assim, né? Aham. Onde a gente está é um lugar que a Pode. gente pode estar e é o professor que a gente, enfim, Perfeito. de Se algum você tiver, feito para aquilo que é possível. se você tiver na posição de mente adequada, as cinco excelências estão perfeitas. É isso aí. Se você não está na posição de mente adequada, mesmo que o Buda Shakyamuni estiver na tua frente, não é uma condição perfeita para você. É isso aí. Sempre é coemergente. Nunca é uma coisa assim de fora para dentro, né? Sempre depende da posição dos alunos. E a perfeição, ela não é opcional, ela está presente. Ela está disponível. Se você acessa, você acessa. Essa abertura a gente acessa essa de uma forma mesmo que por, enfim. Com certeza. É isso aí mesmo. Então, por exemplo, a pessoa sozinha em casa, lendo, por exemplo, o Sutra do Coração diante do altar, tá ali o Buda, o tempo excelente, o ensinamento excelente. Aí você pode imaginar que toda a sanga está contigo também, se não está sozinha. Então, tudo isso pode ser visualizado e sustentado, né? Que a maioria das práticas tem essa visualização, as oferendas que são feitas, toda a preparação, né? Porque a prática se torne realmente uma experiência similar à experiência dos Budas. O tempo todo a gente está fazendo coisas para copiar a mente do Buda. É Guru Yoga o tempo todo. A gente, sabendo ou não disso, todas as práticas são projetadas para a gente tentar, de alguma forma, copiar a mente do Buda. É maravilhoso, assim, né? Tudo muito pensadinho. Muito bem, então a gente vai ficar por aqui. E daí na semana que vem a gente vê o ensinamento excelente. Que enfim vai entrar no ensinamento, né? Tá bem? Muito bom. Então, dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho sum ring lo che zam ling sa sum cha par dro jo cho sum nam vadam medrau do sum gele show. Então, boa noite para nós. Tchau, Boa noite, Boa queridos. Marcelo. noite. Até Obrigada. semana que vem. Tchau, tchau. Nada. E amanhã no SEB Rio, né? Amanhã estamos lá, Cláudia. Isso Tá aí. bom. E, Beijo. é, Tchau, tchau, tchau. Boa queridos. semana. Bem, bem. Ó, a Juvalinha Boa aqui noite, hoje, Marcelo. viu? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada Tchau, a todos. Mari. Tá bem? Até Tchau, amanhã. gente. Até amanhã. Eu? Tchau, O pessoal Marcelo. tá Até com amanhã. saudade. Tchau, Lilian. Até amanhã. Manda beijo pro povo. Beijo pro povo, viu? A Ju mandando aí, viu? Ali atrás, ó, câmera. O cachorrinho aí da Nick. É. Ó, Mi, cadê? O Não beijo viu. pro cachorrinho. Cachorrinhas. Ai, que fofo. É. O mascote do grupo. Beijo.
Mascotinho. Antes trazem cachorro para a prática e atrapalha todo mundo. Ah, que é isso, gera méritos pro cachorrinho, né? Com certeza. Com Né? certeza. Muitas marcas mentais boas, né? Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, Lê. até Tchau, amanhã. William. Tchau.